Salve, salve, rapaziadinha do Exato. A gente entra aqui, é o professor Guilherme Moraes. A gente vai dar sequência à nossa aula de Idade Média. Vamos então para a parte 3 aí. Vou dar sequência com vocês hoje mais uma das questões específicas, que é o feudalismo em si, certo? Lembrando que o feudalismo ele ocorre durante toda a Idade Média, certo? E aí nós teremos o feudalismo como um sistema político-econômico. Lembrando, o feudalismo não é um período histórico, o período é a Idade Média. Né? Dentro da Idade Média, na Europa Ocidental, especificamente ocorreu esse sistema político-econômico. Eu vou mostrar para vocês aí, então, nesse momento, como é que funcionou esse sistema político. Mas então a gente só entender alguns pontos importantes rapidinho aí. A Idade Média ela é dividida em dois períodos, a Alta e a Baixa Idade Média. Tá? Então nós teremos aqui, começando com a Alta Idade Média. O termo alta ela não vem no sentido de quantidade de arrecadação econômica, ok? Ela vem no sentido de formação, características, né, que determinam a Idade Média. A gente vai perceber então que ao longo de alguns momentos de transformações, a partir do século X, nós teremos então o que vai ser essa descaracterização, e aí passa a ser chamado de Baixa Idade Média. Então olha só, na Alta Idade Média nós temos então o feudalismo, né, ou seja, o sistema político-econômico predominando nesse momento. E aí a gente vai perceber, lembra que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre os francos, né, o povo germânico que tenta unificar, né, o seu domínio territorial e, né, construir uma centralização de poder? Pois bem, com a morte, né, do que nós temos do Carlos Magno em 843, o poder se fragmenta. Então a gente vai começar a perceber a formação de vários reinos, e dentro de vários reinos, cada reino vai ter o seu núcleo de nobres dentro dessa sociedade. Então nós teremos aí um grande número de cidadãos dentro de um reino. Né? A gente vai ter uma comunidade étnica, vou dar um exemplo com vocês, os francos, e dentro dos francos vão existir vários outros reinos de francos, com cada um com seu rei, com sua classe não seja de nobres, com sua classe não seja de membros do clero, a sua classe de servos e assim por diante. A sociedade na Idade Média ela vai ser estamental, característica então seja de uma sociedade onde não tem mobilidade social. Essa sociedade ela vai ser dividida então em três estados. O primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro estado, então, os servos. Então a gente percebe nesse momento, na verdade os servos não, né, todos os trabalhadores de modo geral, né? Então a gente vai perceber nesse momento que nós temos uma sociedade que é determinada pelas suas condições de nascença. Né? Então, seja um filho, um neto de um nobre, ele vai continuar no segundo estado, então é justamente por causa da sua ancestralidade. Isso vai ser uma característica dessa sociedade estamental aí, certo? Então nós temos a formação, então, ou seja, o primeiro estado clero, o segundo nobreza e o terceiro os trabalhadores de modo geral. Tanto que aí no slide está separadinho para vocês os oratores, belatores e laboratores, certo? Como que vai funcionar então, ou seja, esse sistema feudal com os reinos? O rei, numa forma, então, a gente tem um poder descentralizado na Idade Média, por mais da existência dos reinos, porque o rei ele vai ter a necessidade de fazer com que as suas terras tenham produção, ter produto, e através de toda essa produção agrária, né, toda atividade econômica, gere um retorno para o Estado. O que o rei vai fazer nesse momento? O rei então vai distribuir parte das suas terras, ou seja, parte das terras do reino, para os nobres e para os membros do clero. Então, seja o clero e a nobreza são considerados como seja os membros notáveis da sociedade medieval. Por quê? Essas duas classes sociais, o clero e a nobreza, eles serão privilegiados. Eles ganham terra, não pagam imposto e têm, ou seja, participação política para aconselhar o rei nesse momento, ok? Como que era feito então esse sistema de repasse de terras? Ele é feito através de um sistema político chamado suzerania e vassalagem. Um rei, certo, passava a terra para um nobre ou para um membro do clero, isso era chamado de suzerania, porque esse soberano, o rei, ele vai então confiar as suas terras para serem administradas por um nobre. E aí nós teremos um pacto também chamado de vassalagem, porque quando vai existir esse vínculo de dar as terras,
quem recebia essas terras deveria se comprometer, então, numa lealdade militar de defender e apoiar, então, propriamente o rei e o reino. Isso é uma característica da vassalagem. Então, por isso que o feudalismo ele é constituído por uma relação contratual de suzerania e vassalagem, certo? Então, quando um nobre ou um rei passava as terras para um nobre, ele então era um sistema de suzerania. Em fidelidade e lealdade, esse nobre que recebia as terras deveria então jurar lealdade com as questões militares, ou seja, de vassalagem a quem estivesse entregando as terras, certo? Então nós temos uma sociedade e uma relação de poderes, de dependência entre si. Como que vai funcionar, aonde que vai funcionar toda essa sociedade estamental e esse feudalismo? Ele vai funcionar aqui onde vocês estão vendo. Eu vou circular para vocês aqui de vermelho, certo? Aonde toda essa parte aqui, ó, verde, praticamente. É mais específico na Europa. Perdão aqui na questão circular mais específica aqui, ó, nessa região europeia. Então na parte oriental ele não vai funcionar, ok? Só deixando bem claro para vocês aí. Essa parte verde é o antigo Império Romano do Ocidente. Como que funcionava então a economia? O feudalismo ele vai ser totalmente interiorano, né? Ele vai ser no interior, porque no interior tem mais áreas de pastagem, então isso acaba consequentemente tendo um espaço para aumentar uma produção agrária, ou seja, para ser uma produção de plantio e colheita maior, certo? Na alta Idade Média, certo? Nós teremos então, né, uma economia de subsistência. E quando eu falo economia de subsistência, é toda ela, desde o comércio, artesanato, inclusive a própria agricultura, ok? Então nós teremos aí uma economia servindo apenas para sustentar, né, as necessidades do clero, da nobreza, dos trabalhadores e principalmente do rei, tá? Obviamente que nobreza, clero e o rei recebiam a maior parte desses benefícios do que era produzido, tanto no artesanato, no comércio, quanto na agricultura, ok? Então nós teremos a partir desse momento, né, o que é chamado de feudo, sendo dividido em 3 porções de terras aí, tá? Então eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui como vai funcionar um feudo, né? Ou seja, extraído, né, da internet aí, pelo menos para vocês perceberem. Ó, estão vendo o castelo, aonde aqui, ó, vou marcar com um X castelo. Aqui então aonde ficava o próprio senhor feudal, percebam que está bem protegido. Então, todas essas terras pertenciam ao senhor feudal, aquele nobre que recebe as terras do rei, ok? E aí, então, nós teremos o manso senhorial, ou seja, aqui eu estou circulando para vocês, aonde, então, tudo que é produzido vai pertencer ao senhor feudal. O que é chamado, então, nesse momento de manso comunal, então, as terras de emergência que a gente vai perceber nesse momento aqui, né, as necessidades propriamente do, né, ou seja, de sustentar os servos, e o manso servil. Então, toda a faixa do tudo que era produzido no manso senhorial e no manso servil vão propriamente para, né, ou seja, o nobre. Na parte do manso comunal, o que era produzido de alimentos fica, né, propriamente para o trabalhador, para o servo, esse camponês, certo? Lembrando que, olha só, a gente vai ter então aqui um feudo já bem mais envolvido, bem organizadinho, e como a gente tem uma economia de subsistência, prestem bem atenção que vai existir o comércio sim, só que esse comércio ele é através do escambo, feito à base da troca de materiais, ok? Então, aonde que ocorria essa troca comercial? Na vila, num espaço chamado de burgo. E quem dependia dessas trocas era chamado de burguês, ok? Então, só alguns impostos para vocês. Então, olha só, o trabalhador ele tinha que pagar alguns tributos, certo? Para trabalhar nas terras do senhor feudal. Então, eu tenho aqui alguns para vocês, não vou falar de todos, né? Até porque está bem específico aqui no slide para vocês. Mas o principal é aqui, ó, é corvéia. Então, olha só, para que o servo tivesse direito de trabalhar nas terras do senhor feudal, certo? O que ele plantasse e colhesse lá no manso comunal, certo? Ele tinha que pagar para o senhor feudal. Então, uma parte do que seria destinado a ele, né, na sua produção alimentícia, ele tinha que dar para o senhor feudal. Esse tipo de tributação, ou seja, esse tipo de imposto, ele era extremamente pesado para os servos, para garantir e legitimar uma sociedade estamental, para fazer com que o servo tivesse então uma condição de vida miserável
e que, né, ou seja, por todas essas imposições tributárias que vocês estão vendo aqui, certo? O servo não tivesse condições de acumular capital e crescer economicamente. Ou seja, ele sempre vai ficar devendo para o senhor feudal, certo? Numa forma de prendê-lo à terra. Professor, isso é escravidão? Não, a gente não pode dizer que o servo era um escravo, justamente porque ele tinha liberdade, caso ele quitasse suas dívidas, de sair de um feudo para o outro, certo? Mas a gente percebe que as condições são totalmente diversas, e era muito difícil que esses servos conseguissem, então, pagar suas dívidas e ir para outra localidade. Só para a gente fechar então a nossa primeira parte, então, durante essa alta Idade Média, do século V até o século X, nós percebemos então, que eu já havia mencionado para vocês, clero e nobreza são as classes privilegiadas, né? A gente então tem uma cultura do servo de trabalhar, certo? E o único momento que nobreza e servos vão realmente congregar no momento fora do trabalho é simplesmente na igreja. Nós teremos então, que nem eu já havia mencionado com vocês na aula anterior, com Carlos Magno, quem é que controla, quem é que garante toda essa sociedade medieval é a igreja cristã, né? Ela, com esse controle educacional, com esse controle intelectual, toda essa sociedade, todo esse poder do rei, todo esse poder da nobreza, todo esse poder que a igreja tem, ela vai justificar através de um controle, através da imposição de Deus. Ela vai então sempre determinar que Deus determinou que a sociedade funcionasse de tal maneira, como uma sociedade, ela vai justificar uma sociedade patriarcal, uma sociedade de privilégios para a nobreza, né? Ou seja, por quê? Né? Ou seja, Deus quis que fosse dessa maneira assim, certo? Então isso nós temos como características dentro dessa sociedade medieval aí, certo? Isso são características que nós teremos então nesse momento, né, da Idade Média, mas em específico da Alta Idade Média, certo? Fecho aqui com vocês essa primeira parte, né? A gente vai dar sequência mais um pouquinho de Idade Média com, né, o Renascimento Urbano e as Cruzadas. Quaisquer dúvidas, molecadinha, dê um salve aí no Unimestre, né? Que a gente tá aí para tirar as dúvidas para vocês, certo? Por mais que nós estamos aí, né, mantendo um contato à distância, no fim das contas a gente está, né, de alguma forma ou outra juntos ao mesmo tempo, e qualquer dúvida a gente tá aí. Só dá um salve e lembre-se, né? Fique em casa, fiquem de boas, que logo logo aí a gente retorna para a sala de aula. Um forte abraço do professor Guilherme para vocês e que a gente vai dar sequência nas próximas aulas.